Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Episódio de hoje a gente conversa sobre Enquanto a Noite Não Chega, do Josué Guimarães. Mas uma discussão bacana, né, Vanessa Ores, nesse nosso Clube do Livro. Boa tarde. Olá, Rodrigo, boa tarde. Sim, uma discussão bem legal, esse livro é bem bacana. E a gente pode já falar algumas coisas sobre ele. Eu achei super interessante essa leitura. A gente quer saber a opinião das meninas também. Vamos saber primeiro. O que tu acha? Em primeiro lugar, Joyce Roerich, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Prazer participar de mais um clube. Jéssica Zang. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Mas antes das nossas primeiras impressões aqui no Clube do Livro, vamos saber um pouco quem foi Josué Guimarães, escritor gaúcho. Então, quem responde essa pergunta é, inclusive, Joyce Roerich, que comenta conosco, então, quem foi Josué Guimarães no Clube do Livro. Josué Marques Guimarães nasceu em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, em 7 de janeiro de 1921. Iniciou sua vida como jornalista muito cedo. Já no Jornal do Colégio, escrevia cerca de 6 artigos por edição e apresentava, nos finais de ano, peças teatrais de sua autoria. Antes de completar 20 anos de idade, mudou-se para São Paulo à procura de um emprego. Trabalhou em periódicos nacionais como Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e em jornais gaúchos como Zero Hora e Correio do Povo. Consagrou-se com crônicas de cunho político sempre muito críticas e irônicas. É considerado um dos grandes escritores brasileiros do século XX, tendo deixado uma obra fundamental como romancista, jornalista e autor de histórias infantis e infanto-juvenis. Faleceu em 23 de março de 1986, aos 65 anos, vítima de um câncer intestinal. Esse é o nosso Clube do Livro, então. Hoje, Josué Guimarães, Enquanto a Noite Não Chega. Vamos começar, então, agora nossos primeiros apontamentos e começamos, então, com Joyce Roerich. Bom, até agora todos os livros dos clubes dos quais eu participei foram livros bem tranquilos, bem leves, gostosos de ler. E esse não foi diferente, então, Enquanto a Noite Não Chega, assim como o último, né, do qual eu participei, que foi Importante Ser Prudente, eu achei um livro bem leve, assim, que a leitura flui. Eu gosto bastante desse tipo de livro também, que não faz muito rodeio para começar a história, ele já começa num diálogo e já começa a te envolver aquela história. E também são capítulos curtinhos, né, então passa bem rápido. E que nem a gente estava comentando, né, que em 2 sentadas ali a gente consegue terminar, é bem curtinho. E achei bacana também por ser uma coisa bem regional, né? Então o escritor gaúcho, ele traz elementos que remetem um pouco aos meus avós, à minha infância, aquela coisa do chimarrão, cadeira de balanço, crochê. Então eu lembrei muito, muito mesmo dos meus avós nessa leitura e eu gostei muito do livro. Jéssica Zang. Então, eu concordo muito com a Joyce quando ela fala que lembra dos avós, porque muitas descrições, por exemplo, da sala, da cadeira de balanço, do chimarrão, eu lembrei muito, assim, da rotina dos meus avós, sabe? Então, isso também fez com que eu conseguisse imaginar muito a casa onde eles viviam, o lugar por perto, sabe? Eu logo fui imaginando, assim, e é uma leitura muito sensível ao mesmo tempo, sabe? Porque ele traz elementos muito peculiares, a temperatura da água, do chimarrão, o gosto da erva do chimarrão, sabe? Então, tu acaba entrando quase que literalmente no livro, sabe? Tu consegue sentir tudo que os personagens estão passando e tu também fica, eu pelo menos fiquei assim, eu conseguia sentir com os personagens, enfim, quando eles se relembravam, eu conseguia sentir o que eles sentiam junto às vezes, sabe? Então, nesse sentido, o Josué Guimarães conseguiu me atingir bastante, eu gostei bastante. Vanessa Ores. Bom, não tem como não concordar com as meninas, né? Enfim, a gente comentou bastante isso em off, né? De como foi rápida essa leitura. Enfim, eu em 2 momentos que eu peguei o livro diferentes, poderia ter sido um só, mas em 2 momentos diferentes já consegui terminá-lo. É muito fácil, muito simples a linguagem também. A história te envolve, né? Não tem como a gente não se identificar com esses personagens, assim. E justamente por trazer aí essa questão do chimarrão, que está sempre presente nas histórias e tal. E também simpatizar com esses 2 velhinhos, né? Porque, para quem não sabe, então a história é uma história que tem... É um livro que tem 3 personagens apenas. Então, imagina, tu construir uma história em cima de 3 personagens, claro, em cima também de todas as lembranças desses 2 senhores, porque, na verdade, e traz muita nostalgia também essa obra, e ao mesmo tempo ela é triste, assim. Em muitos momentos eu fiquei triste por eles,
por eles já terem perdido seus entes queridos e por eles terem que passar os dias tendo que viver das lembranças, como se eles não tivessem mais condições realmente de construir uma nova história, né? Então, tu vai acompanhando até o final isso, assim, e tu vai te apegando também, porque tu quer, de certa forma, poder cuidar, poder fazer alguma coisa. E não tem como, né? É uma cidade em decadência e são só 3 pessoas morando numa cidade. Imagina só isso. É triste porque é uma história que tem esse lance da desolação, né? Daquele mundo já abandonado, aquelas 2 pessoas que realmente, como a Vanessa falou, né, não tem mais seus entes queridos por perto, então são 2 pessoas idosas e a gente vai realmente se condoendo com aquela situação deles, porque afinal de contas estão sozinhos, não tem comida, a comida é escassa, o chimarrão que eles tomam é aquela erva que é reaproveitada, dá uma tristeza, mas também é curioso porque a gente, depois que a gente também ouviu, né, a biografia que a Joyce trouxe pra gente, o José Guimarães era jornalista, então tu já meio que entende o porquê a linguagem também, né, é tão boa, é tão fácil de ler, sabe, porque ele é um cara que ele escrevia em redações, ele trabalhava em jornais, então é super objetivo, não é nada rebuscado, é uma literatura bem direta e realmente desde o começo tu já tá envolvido com os personagens, começa já naquele diálogo, tu já tá ali junto com os 2. Já quer saber quem são essas pessoas, Sim. né? Qual é o passado dessas pessoas. E eu achei bem interessante essa questão de trazer só 3 personagens, mas eles constroem a história a partir dessas lembranças deles. Então, essas lembranças é que vão alimentando a história e a gente vai tentando entender, mas e os filhos, e os netos, então já morreram, E então morreram como? Então tu vai ficando curioso, né, por aquilo. A morte, ela é super presente no livro, né, tanto que o nome do livro, né, Enquanto a Noite Não Chega, a noite, na verdade, né, é uma alegoria pra morte, né, e é curioso que muitos personagens morrem muito cedo na história deles, e tu fica vendo, né, como eles tiveram que trabalhar com isso, né? Trabalhar com aquele luto deles. Aprender a lidar com essa perda, né? Sim, e tu vê aqueles personagens, sabe, que eles estão tanto tempo juntos e existe aquele companheirismo também que eu acho tão bonito em ver em histórias quando se trata, sabe, de um casal idoso, assim, sabe, de ver aquilo. E até conversei com a Iores fora do ar esses tempos sobre o livro, que no começo do livro eu tava achando a forma como eles conversavam, eu não conseguia ver 2 idosos conversando, eu achava que era, sabe, tinha muito falatório, sabe, eu não conseguia enxergar isso, e depois, quando eu comecei a me envolver mais com a história, aí sim eu comecei, sabe, a aceitar mais, sabe, que eles são, na verdade, um casal de idosos, mas eles tinham muita cultura antes, eles tinham, sabe, um envolvimento com a cidade, eles tinham envolvimento com pessoas, então, sabe, aquele momento mais, sabe, isolado que eles têm no final da vida deles, não é um reflexo do que eles tinham anteriormente. Então, aí que tu começa a entender o porquê eles são tão, sabe, eloquentes, como eles conversam, daquela forma como eles conversam, porque eles tinham uma vivência muito ativa anteriormente. O Rodrigo se assusta porque, na verdade, a idade dos 2 personagens, né, que é o Dom Eleutério, tem 92 anos, e a sua esposa, a Dona Conceição, ela tem 86 incompletos. Incompletos, que ela deixa claro, inclusive. E ainda né? tem o Coveiro, que é um pouquinho mais novo, né? O Coveiro acho que tem uns 70 e poucos por ali. Isso. Que é o seu Teodoro. Então, realmente, né, a gente tem que entrar mesmo nesse diálogo e imaginar como é que eles estariam realmente conversando. Quando o autor vai descrevendo, por exemplo, os problemas de saúde do Dom Eleutério, daí eu acho que nesse momento tu vai pegando um pouco mais também a fragilidade dele, né, ou já alguma coisa de esquecimento ou de falta de audição, dele tá ali na cadeira, daqui a pouco ele adormecer. Enfim, esses momentos entre os 2, assim. Mas ele tem também uma sutileza bonita, assim. Acho que do tratamento entre os 2 se cuidarem. E até ao falar da morte de uma maneira mais leve, né? Metafórica, assim. De certa forma, eles até... enfim, eles falam, mas ao mesmo tempo parece que eles evitam um pouco, assim, né? Não aquela coisa... E parece que já aceitaram também aquilo. É como se eles estivessem esperando mesmo, enquanto a noite não chega. Eles estão esperando aquilo tá o mais momento. natural, assim. Acho que já tá mais, né... Também até por lidar com tantas perdas, eles acabam, eu acho que, ficando mais... resistentes, mais fortes, né? As lágrimas secaram já, né? As lágrimas, como eles dizem, secaram porque choraram muito já, imagino, nessa vida por tantos entes queridos que eles perderam. E eles vão nos contando essa história e a partir do momento que são 2 capítulos, né, Vanessa? Que são 12. Que são um livro. E cada capítulo tem, às vezes, um nome de um personagem que eles vão... A gente vai descobrir quem é, né? Se era o filho, quem era o neto, enfim. E o José Guimarães também, ele pega esse outro lado também do jornalista, que é de pesquisa, que é de trazer outras informações. Então, não é só a história do casal, é a história do casal que passou por momentos históricos importantes, como a Revolução de 30. Fala também sobre presidentes do Brasil, ou presidentes
do Estado, no caso, que na época não eram governadores, eram presidentes, né? Então falam de Borges de Medeiros, falam, sei lá, de Carlos Barbosa, falam de nomes que a gente conhece hoje como ruas, né? O Otávio Rocha, sei lá, nomes de ruas importantes que, na verdade, foram, claro, figuras muito, muito importantes aqui na nossa história. E ele comenta isso também no livro. Então, e é uma história que vai sendo contada assim, né? Num paralelo entre a história do casal e alguns pontos importantes da história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Então, acho que isso também é interessante de ressaltar nessa novela que ele escreve, que o José Guimarães escreve nesse Enquanto a Noite Não Chega. Aí ele mescla, assim, né? Quer dizer, ele vai trazendo coisas ali do dia a dia deles. Ai, vamos fazer um chimarrão, vamos tomar não sei o quê. Ai, sonhei com fulana. Daí entra naquela história. Aí entra, aí traz algum elemento histórico também. Até Enfim, porque os próprios filhos faziam parte daquele momento histórico e muitas vezes tinham a ver, até a própria morte, eu imagino que tenha a ver com aquilo, porque eram revolucionários. O filho deles, né? Enfim. E no aí, capítulo que abre, né? o capítulo que abre, então até eu percebi que a senhora, enfim, ela lembrava do filho. E aí comecei, parece que ela se emocionava muito, lembrando ou pensando, porque era um rapaz tão novo, foi pra guerra, não sei o que, tinha tanto pra viver ainda, sabe? Então, logo no começo, assim, eu vi que ela sentiu muito, assim, a perda desse filho em especial, sabe? Acho que foi talvez até o primeiro até que acho que eles perdem, não lembro direito da ordem da morte, porque a história também ela não é linear, né? Então eles vão relembrando da forma que a gente lembra, na verdade, de coisas. E eu acho que isso é interessante também no livro, né? Essa empatia que tu começa a ter, né, com esses velhinhos, que tu fica pensando, poxa, eu no lugar deles, daqui a 50, 60, 70 anos, será que eu vou ter essas lembranças também? Será que eu vou também ter perdido tanta gente quanto eles perderam? Acho que também tem um pouco isso do pensamento, que a gente pode se colocar no lugar deles, né? E ficar pensando, poxa, será que... E como é que essa coisa de também ficar simplesmente esperando pela morte, né? É triste. Complicado. Mas depois do intervalo, então, aqui no Clube do Livro, a gente vai falar sobre a sinopse, então, completa aí desse livro, que é curtinho, né? São, 109 páginas, eu acho, 108. 6 páginas. Então, é super rápido de ler e é super rápido também de falar da sinopse. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois aqui do intervalo no Clube do Livro, na TV Unicinos, também na Unicinos FM.